Voltamos aqui no programa Além da Notícia de hoje. Estamos falando sobre a Base Nacional Comum Curricular e a ideologia de gênero, algo que tem causado, de fato, muito espanto e bastante polêmica, porque a grande sociedade brasileira não aceitou a ideologia de gênero nas escolas dos nossos filhos. Por isso a gente está debatendo esse assunto aqui hoje. Você que está participando, a gente já vai aqui abordar as questões. Eu fico aqui perplexo porque um dos objetivos da ideologia de gênero, senhores, é justamente destruir a heteronormatividade, isto é, o conceito que nós temos hoje de família, que é pai, mãe, filhos. Todavia, mesmo as pessoas transgênero, ou dois homens ou duas mulheres, quando vivem juntos, um ali vai ter que fazer o papel de pai e de mãe, o outro de mãe, alguma coisa assim. A gente percebe isso quando lê sobre estes casos todos. Um desenvolve mais o papel de um e de outro. Não parece um paradoxo isso, contraditório? Sim, Ronaldo. Na verdade, toda teoria de gênero, a ideologia de gênero, ela é absurda. Confusa de tudo. Confusa. Né? Mas é exatamente isso que eles querem, né? Que seja absurda para chegar a um ponto que a gente não fique com aquele respeito de não entrar muito. É confuso porque a gente acha que está sendo preconceituoso, mas não é nada disso. Quando a ideologia de gênero ela descaracteriza a identidade do ser humano, ela faz isso não só com os heterossexuais, mas ela faz isso também com os homossexuais. Então, os movimentos LGBTs que acham que estão se beneficiando da ideologia de gênero, na verdade, eles estão sendo instrumentalizados também. Porque, veja bem, Ronaldo, se pela ideologia de gênero não existe homem nem mulher, e a homossexualidade é o quê? A relação de um homem com um homem ou de uma mulher com uma mulher. Se não existe o homem 1, não existe também o homem 2. Ou seja, não há também homossexualidade. A Judith Butler, que foi essa ideóloga de gênero que foi citada aqui no vídeo, ela diz exatamente isso, que é necessário acabar com qualquer padrão sexual da sociedade, para que essa sociedade tenha uma sexualidade polifórmica, ou seja, que ela tenha qualquer performance sexual ou de gênero, para que as pessoas, aceitando ser tudo, na verdade não sejam nada. Deixa eu aproveitar já fazer essa pergunta para o Dr. Paulo Fernando. Dá para distinguir, ou dá para explicar a diferença que hoje precisamos fazer sobre gênero e sexo? E já aproveito também uma pergunta aqui, que vem de Belo Horizonte, do Eduardo Lara. Ele diz assim: o conceito de gênero não deveria ser científico e não ideológico? Exatamente. Então, a tática deles é substituir a palavra sexo por gênero e fazer parecer que as duas palavras têm o mesmo significado. Depois, eles explicam que o gênero não é a mesma coisa que sexo. Na verdade, o gênero é diferente de sexo. O gênero é independente da biologia. Ou seja, trata-se, na verdade, segundo eles, de uma construção social. Dessa forma, o que eles querem? É ensinar que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. Cada pessoa vai criar o seu próprio gênero, existindo muitos gêneros, além do masculino, além do feminino. Então vem o discurso que é necessário combater a discriminação, que é necessário reconhecer a diversidade. E depois, que não é mais suficiente apenas reconhecer essa diversidade, mas também que é necessário promover, incentivar e fazer que seja natural a questão da diversidade, ou seja, que todas as formas de amor, entre aspas, são válidas, ao ponto, por exemplo, de pessoas defenderem o pansexualismo, ou seja, a pessoa fala assim: eu quero ter o direito de ter relação sexual com a árvore, e você, que é cristão, não tem o direito de me impedir o meu direito individual do acesso do direito ao prazer. Então a pessoa quer ter o direito de ser pansexual e relacionar-se com a bicicleta, com a árvore, que tudo isso seriam formas de amor. Então, esses ideólogos de gênero, não é, eles criam essa nova corrente e querem colocar isso dentro do currículo de história, ou seja, de uma maneira privilegiada para a desconstrução do gênero de qualquer forma. Então, por trás desse discurso que é necessário a escola combater a discriminação e reconhecer o que eles chamam a diversidade, na verdade é dizer que toda forma de amor seria válida. Você veja, na escola do meu filho, eu tenho 4 filhos, na escola do meu filho menor, foi adotado um livro paradidático, Os Três Chapeuzinhos. Eu falei, eu não conheço, eu conheço o Chapeuzinho Vermelho e conheço os 3 porquinhos. E neste livro, era uma vez Papai Noel
que se casou com o Chapeuzinho Vermelho e tiveram um filho que é o Saci Pererê. O amor acabou, eles se separaram. E eu fui na direção da escola entender a abordagem do livro. E a diretora falou, não, é para tratar do divórcio, porque muitos alunos são de pais separados e para o amiguinho entender, porque o amigo dele o pai é divorciado, o dele não. E eu argumentei com a diretora, Papai Noel é um velho de barba branca. Chapeuzinho Vermelho é uma criança que leva doces para a avó. Então, Papai Noel casado com o Chapeuzinho, isso é pedofilia. Papai Noel é branco, Chapeuzinho é branco, então pode ter um filho negro. E a diretora me respondeu, o senhor é muito moralista, o senhor é muito conservador, porque nós adotamos o livro no ano passado e nenhum pai reclamou. E aí fica o alento a todos os pais, observar o material didático que está sendo adotado na escola do seu filho, que além desse, os 3 chapeuzinhos, muitos outros também têm essa abordagem equivocada. A diretora disse que você é moralista. E que será que ela é? Porque não sei o que dizer dessa diretora que não percebeu nada disso, não é? Pois não, Flávio? Ronaldo, só para pegar o gancho dessa pergunta sobre se a ideologia de gênero tem comprovação científica, bom, evidente que não, né? A ideologia de gênero, como o Dr. Paulo Fernando bem disse, é uma construção social. Mas tentaram fazer uma experiência de gênero, né? E é uma história que ficou bem conhecida. O Dr. John Money, foi ele que cunhou esse termo gênero, né? Criou uma teoria chamada teoria da neutralidade de gênero. E num caso onde 2 garotos gêmeos, né? O Brian e o Bruce, um deles foi fazer uma cirurgia de fimose e acabou perdendo o seu órgão sexual. Esse doutor, como estava desenvolvendo essa teoria, ele soube do caso, né? Na verdade, os pais procuraram ele e ele propôs para os pais o seguinte, olha, vamos criar o Bruce, que perdeu o órgão genital, como menina, né? E vocês vão ver que ele vai crescer uma perfeita mulher. Ele tinha, na verdade, o caso perfeito para comprovar para o mundo que ele estava certo. Bom, é uma história um pouco longa, todos podem acompanhar isso no YouTube ou no Google, mas o resultado, os 2 se suicidaram, né? Um por uma overdose de medicamentos antidepressivos e o outro, evidentemente, com um psicológico completamente destruído, depois de uma separação, e depois ele voltou a assumir o seu sexo mesmo como homem, ele deu um tiro na cabeça e acabou morrendo, a família totalmente destruída. Então, essa é a única experiência que se tentaram fazer, né, em relação à ideologia de gênero e foi uma catástrofe. Então, isso é apenas uma construção social sem base alguma científica. Bom, e é isto que está sendo proposto para entrar na base comum curricular e ensinar para os nossos filhos nas escolas a partir do ano que vem. Pois bem, eu tenho aqui mais perguntas ainda. Essa problemática toda, essa questão, ela já chegou no dia a dia da gente, na prática. Por exemplo, olha, tem aqui uma pergunta, não tem a pessoa que fez. Trabalho numa empresa multinacional e colocaram identificações nos banheiros informando que é gênero neutro, que podem usar independente do gênero, identidade ou expressão de gênero. Isso é lei? A pessoa está perguntando. Todos os banheiros devem ter essa identificação agora? Sinto-me constrangida. Na verdade, no direito há um princípio, que é o princípio da razoabilidade. Ou seja, traduzindo, seria o bom senso. Então, você imagina, nós que somos pais e temos filhas, você imaginar que a sua filha vai frequentar um banheiro e que, ao mesmo tempo, alguém que se diz, né, que tem um corpo de um sexo, mas pensa que é de outro, possa frequentar o mesmo ambiente. Não nos parece isso algo bastante razoável. Além da que a questão da violência, a questão da criminalidade, as pessoas ficariam muito vulneráveis, inclusive a ataques sexuais, nesses banheiros, digamos assim, neutros ou banheiros mistos. Então não nos parece razoável que isso possa ser feito. E o pior é que em muitos lugares isso está sendo imposto mesmo, né? Inclusive em órgãos governamentais. O que mais me causa espanto é o próprio Ministério Público fez uma recomendação para que nas dependências do Ministério Público tivesse banheiros alternativos. Você imagina se isso foi estendido a todos os lugares, as empresas comerciais, não é? Num condomínio, num shopping, isso aumentaria inclusive os custos da construção. Então não nos parece muito razoável isso. Bom, uma outra questão aqui, Flávio, que você já mencionou no começo do programa, mas eu vou trazer aqui, olha. Sim. Uma pessoa também não se identificou. Não entendo de lei, mas já li na Constituição que família é integrada por pai, mãe e filho.
porque neste caso conseguem modificar tal coisa que é inconstitucional? Bom, É a pergunta que nos fazemos também, né? claro, sim, esse artigo da Constituição não foi revogado. Pois é. Né? A família é a união estável entre um homem e uma mulher. Né? O que estão tentando fazer, na verdade, a partir de um projeto ideológico, irem incentivando essas performances de gênero para que as pessoas comecem a aceitar, porque no direito, o doutor Paulo Fernando pode dizer bem isso, no direito, quando algo passa a ser aceitável, logo, logo, isso tende a fazer parte da legislação. Por exemplo, aconteceu isso com o adultério, né? O adultério que era considerado um crime no Código Penal, e daqui a pouco, pela aceitação e o tão costume, comum que se tornou, acabou sendo retirado do Código Penal. Então nós temos exemplos assim. O que nós temos de fazer é não aceitar essas condições que vão contra a natureza e contra a ordem jurídica isto é, também. esclarecer, conscientizar, Exatamente. formar a sociedade. Isso. É mostrar, trazer luz a uma coisa que é evidente. Que é evidente, que é óbvia. Isso. Inclusive, é tão evidente que é natural. Muito bem. Agora, eu queria chamar a atenção, nesse particular da Constituição, que o artigo 5º fala que é vedado todas e quaisquer formas de discriminação. Então, a pessoa pode ser discriminada porque é baixinho, porque é careca, Que é gordinho. porque é gordinho, porque torce para o Flamengo, porque nasceu no Maranhão, Sim. etc. De tal maneira, as pessoas, pela sua opção sexual, também não podem ser discriminadas, porque, antes de tudo, elas também são um cidadão que paga os seus impostos. Então, a prostituta deve ser respeitada porque ela é uma cidadã. O exercício da prostituição não lhe traz nenhum direito. O alcoólatra deve ser respeitado porque é um cidadão, é um doente que precisa de tratamento. O uso do álcool não traz nenhum direito a ele. Da mesma forma, o ladrão. Exatamente. O heterossexual deve ser respeitado porque ele é um cidadão. A prática, não é, da heterossexualidade não traz nenhum direito. Então, essas pessoas querem criar a figura de um super cidadão, de um super brasileiro que teria mais direitos aos outros apenas por causa da sua opção sexual. Isso é importante ser refletido e conscientizar a nossa sociedade para isso. Uma outra pergunta aqui é assim, olha, sou catequista e fica difícil trabalhar esse assunto com os catequizandos. Qual vale, o de Deus ou o do homem na catequese? No caso que eu achei que ela estava falando, o valor, né, o conceito que vem de Deus ou o conceito que os homens estão inventando, criando. Ela diz assim, ensinamos a doutrina da igreja e de Deus e na escola eles aprendem outra coisa e isso confunde a cabeça da criança. O que fazer? É uma catequista perguntando. Paulo, nós vamos cada vez mais nos deparar com isso. É verdade. Então, para isso é importante também a participação dos pais, né? Que a catequese é apenas um complemento da catequese familiar da chamada igreja doméstica. Então, se a criança já vem com a boa base recebida do seu pai, da sua mãe, da sua família, obviamente pode até contra-argumentar essas questões, não só na catequese, mas também na escola, porque nossos filhos estão passando também por esses constrangimentos. Aqui em Brasília, numa famosíssima escola particular, onde meu filho estuda, né, teve uma questão do beijaço. Ou seja, 2 garotos se beijaram, o diretor chamou a atenção e, como rebeldia, os alunos combinaram, no final da aula, todos se beijarem, que obviamente causou um grande constrangimento a todos os outros alunos que não compactuavam com aquilo. Então, obviamente, é uma realidade e nós temos que preparar nossos filhos para essa realidade, mostrando, né, quais são os valores perenes, os valores contínuos em relação a isso. Muito bem. Mais uma pergunta que temos aqui, eu que estou acelerando as perguntas, porque são tantas. Qual é a base científica para deflagrar um absurdo como esse de ideologia de gênero na cabeça inocente das crianças, quando sabemos que o resultado disso está complicando a psique das crianças já em Londres, na Inglaterra? Pergunta do Odair Corrêa, é de Belém, no Pará. Sim, então, não, como já foi dito, o que deve permanecer, né, porque, na verdade, é aquilo que a natureza nos indica, né? Essa é a base científica que nós temos, né? É o código genético, né? XY e XX. É isso que determina o que é o ser humano, o que é o homem e o que é uma mulher. Então, fora disso daí, qual é o nome do... Odair. Fora disso, Odair, é apenas construção social.
E é uma construção social motivada por uma ideologia que visa destruir a minha e a sua família. Isso tem que ficar muito claro, Ronaldo, porque o fim último, digamos assim, da ideologia de gênero não é promover a igualdade, é destruir a família. Isso está muito bem colocado nos pressupostos históricos, desde quando Karl Marx identificou que a família era a célula de desigualdade e que por isso ela deveria acabar. Depois vieram as ideólogas de gênero, que pegaram esse grito de Karl Marx e foram desenvolvendo, sofisticando, né? A Kate Millett, que inclusive me parece que faleceu hoje, a Kate Millett, na sua obra, ela prega o fim da família, trazendo a emancipação da mulher como chave para destruir a família. Agora, ela diz que essa emancipação da mulher não é a emancipação no que diz respeito economicamente ou dos seus direitos civis, mas é emancipar-se do seu próprio ser mulher, emancipar-se da sua biologia, do ser mãe e do ser esposa. E depois nós tivemos uma outra chamada Sulamit Firestone, que pregava na sua obra o fim dos tabus. Ou seja, ela dizia que o tabu do incesto deveria vir abaixo, que as relações deveriam ser relações, todas as relações deveriam ser sexuais, que deveria se fazer sexo com o pai, com a mãe, com o irmão. Isso está na obra dela. Eu só faço aqui agora uma ressalva. A gente está vendo qual a origem da ideologia de gênero. Sim. Quem a originou, quem a pensou, as pessoas que a pensaram. A gente está percebendo isso. Você está percebendo isso. É isso que devemos tornar cada vez mais claro para que a sociedade não engula, não vá ingerindo tudo isso que está sendo apresentado pela mídia, pela grande mídia brasileira e com a força econômica que essa ideia tem chegado ao país, não é? Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente volta respondendo a mais perguntas e aprofundando mais ainda essa questão. Até já.